E aí pessoal, eu sou Saor Lucena, apresentador do podcast da editora Vida Nova, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje, no episódio de hoje, nós vamos gravar sobre um livro que é importantíssimo porque fala de um tema importante demais para a nossa vida. E o livro é Casados para Deus, do Christopher Ash. Um livro que vai falar justamente dessa instituição tão importante para a nossa vida, o casamento. Mas e aí, o que é que a Escritura diz sobre o casamento? Qual é o verdadeiro propósito de se estar casado? E eu preciso realmente da instituição casamento, de um casamento formal, ou basta me juntar e morar junto e assim eu posso glorificar ao Senhor? Além disso, como eu posso olhar para o fruto do casamento, como por exemplo ter filhos, e entender se é uma bênção ou é algo muito difícil que eu preciso evitar? Como é que eu devo olhar para essas duas coisas, esses dois lados do ter filhos? Além disso, como lidar com as dificuldades do casamento? Brigas em geral, discussões, desentendimentos e mesmo alguns problemas causados por um passado sexual complicado e pecaminoso. Como lidar com isso, como olhar para tudo isso com graça. Se você quer entender mais a respeito de tudo isso que foi dito e de outras questões importantes, você precisa adquirir o livro Casados para Deus, do Christopher Ash, e também assistir a esse episódio, porque quem está aqui com a gente é o Alexandre Sacha Mendes, que já esteve com a gente em outros episódios e hoje vai nos ajudar nessa conversa tão importante. Sacha, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente novamente, meu irmão. Obrigado, é um prazer estar com vocês de novo, ainda mais esse assunto hoje muito importante, empolgado para a gente conversar, bater um papo sobre os argumentos do livro de hoje. Maravilha. E antes da gente começar, por mais que você já tenha participado aqui com a gente em outro podcast, outro episódio, seria legal que você se apresentasse para quem está chegando agora pela primeira vez também no podcast. Como é que tem sido aí seu ministério, onde você tem servido, meu irmão? Com certeza. Bom, eu sou o Alexandre Mendes, daqui para frente Sacha, né? É como eu sou conhecido, o meu apelido. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, aqui na cidade de São José dos Campos, onde eu já tenho servido por aproximadamente 15 anos. Tem sido uma alegria caminhar com esse povo aqui. Além disso, eu também me aventuro às vezes escrevendo, também lecionando. Recentemente, nos últimos 5 anos, estamos dirigindo o Seminário Foco, juntamente com outro grupo de homens, e tem sido uma alegria ver a palavra de Deus equipando homens e mulheres no trabalho do Senhor em suas funções dentro da igreja do Senhor, dentro do reino de Deus, né? E além disso, algumas atividades aí de redes sociais, compartilhando a palavra, pequenas séries de devocionais, e enfim, tentando abençoar o povo através da ministração da palavra de Deus. Maravilha, que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, meu irmão. E vamos aqui seguir com essa conversa, falando inclusive daquilo que está no coração ali da família, da instituição do casamento, né? Vamos falar aqui sobre o livro Casados para Deus, do Christopher Ash, e vamos começar falando, se o título do livro é Casados para Deus, qual é o propósito de casarmos? Qual é o propósito do casamento? Sensacional, é esse livro aqui que nós estamos lidando, né? E é sensacional a maneira como Christopher Ash desenvolve o argumento dele, né? Tem muitos livros sobre casamento, mas eu acho que a pedra talvez singular que o autor enfatiza é justamente na discussão do propósito do casamento, amarrando todas as suas implicações e assuntos pertinentes ao casamento. Então ele diz assim, por exemplo, eu vou ler algumas citações aqui que eu separei do livro, né? Lá na página 33 ele vai colocar o seguinte: precisamos de um propósito unificador da parte de Deus para manter o pensamento unido. Isto é, precisamos conhecer o grande propósito divino ao nos fazer homens e mulheres. E aí ele distingue a partir da criação o propósito para o casamento além do próprio casamento. Isso é fantástico. Isso faz uma diferença gigantesca no dia a dia, como nós encaramos o casamento e como você que trabalha também com casais pode encorajar casamentos a pensar o seu propósito além de si mesmo, né? Então ele coloca, olha, o porquê de Deus é mais importante do que o nosso porquê para o casamento.
Pessoas se casaram por inúmeras razões, pessoas se casaram com propósitos pessoais, mas nós precisamos parar para ouvir o propósito de Deus para o casamento. E Deus vai usar a plataforma de relacionamento para expor isso, a maneira muitas vezes errada como nós enxergamos, e nos desafiar a entender de que o propósito do casamento vai girar em 3 assuntos que ele desenvolve ao longo do livro. O primeiro dele tem a ver com filhos, mas não exclusivamente, mas envolve filhos. O segundo tem a ver com relacionamento, fidelidade, não é? E o terceiro tem a ver com ordem. Então são 3 palavras, 3 conceitos que nos ajudam a entender o propósito do casamento, conforme ele desenvolve isso ao longo do livro e encorajando o leitor e os casais que estão sendo expostos ao conteúdo a pensar o casamento além de si mesmo, mas olhar com referencial em Deus. Você só vai ser efetivamente realizado dentro do casamento quando a própria realização do casamento não for um objetivo, mas vai ser consequência de entender que você vive para Deus dentro do casamento. E isso ele coloca de uma forma muito clara. Eu acho que essa é uma grande contribuição que o livro traz para dentro daquilo que a gente enxerga e tem lido, né? E graças a Deus tem tantas coisas boas de casamento publicadas, mas essa eu achei que foi uma pedrinha singular que ele coloca de uma forma clara, não inédita, mas de uma forma clara. Eu achei sensacional. Muito bom, é aquela coisa, temos que fazer todas as coisas para a glória de Deus, o casamento também é uma dessas coisas que fazemos para Ele, e através do casamento nós atingimos outros objetivos que também glorificam o Senhor, mas o que é muito interessante é essa ação não egoísta, não centrada em si mesmo, de olhar para o casamento não como uma maneira de me satisfazer, mas como uma maneira de glorificar ao Senhor e servir a outros, né? Isso é muito interessante. E ele vai fazer uma distinção no livro em Casamento com Propósito, é um dos capítulos, né? Na verdade o capítulo 2 do livro, e ele vai falar não somente do propósito do casamento como já formado, mas por que nós precisamos da instituição casamento, vamos dizer, um papel, uma aliança, algo mais formal, né? Por que nós precisamos casar? Numa época, Sasha, em que tantas pessoas estão acostumadas a morar juntos, a se juntar e não ter o compromisso da instituição casamento, qual é a resposta que nós podemos dar para isso? Qual é a resposta que o Ash dá para isso? Sensacional, né? Eu acho que é o tipo de pergunta que eu não sei, eu não sou nenhum expert na história de casamento ao longo enfim, na sociedade, na nossa história como seres humanos, né? Mas é interessante de que essa não parece ser uma pergunta frequente há alguns anos atrás, né? Por que da instituição? As pessoas simplesmente assumiam de que casamento era uma instituição. E hoje parece que o espírito da nossa época, do nosso século, já não assume esse tipo de coisa. Porque há um medo, há um receio de compromisso, não só para casamento, mas para tudo. Para se comprometer com a igreja, se comprometer com o trabalho, né? Enfim, né? As pessoas têm medo de compromisso e isso tem sido cada vez mais frequente dentro de relacionamentos que levam as pessoas, como você disse, vão morar junto, a gente não precisa casar. Mas existe um problema fundamental com isso, né? Parte daquilo que ele desenvolve no argumento dele, né, dos 3 pilares do propósito, filhos, a intimidade, fidelidade e ordem, a falta de um compromisso com a instituição de casamento fere a ordem do casamento. E ele desenvolve, né, de uma forma muito persuasiva como que os relacionamentos que não estão marcados, né, não estão pactuados por casamento e que envolvem, por exemplo, intimidade sexual, eles levam ao fracasso, porque está fora do propósito divino de ordem para o relacionamento. Não tem ordem nisso. Então é fascinante quando ele pega, por exemplo, Provérbios capítulo 5 e desenvolve de que sexo fora da instituição do casamento é um desperdício de energia, né? Então ele pega toda aquela metáfora de Salomão, em que ele fala, bebe a água da tua própria cisterna, por que você vai derramar suas fontes de águas para outro, né? E aí você fala, o que ele está dizendo? É um desperdício de energia. Né? Então o sexo fora do casamento, o sexo fora desse contexto seguro de compromisso e ordem vai levar ao desperdício de energia. E na sequência, ainda explorando Provérbios, né, e aquela tríade, né, aqueles 3 capítulos, 5, 6 e 7, ele fala de que o sexo fora do casamento gera ciúmes.
né? Não só no que se antecipou ao casamento, não só o presente no casamento, mas o que se antecipou. Gera e cultiva no nosso coração uma suspeita, um ciúme, né? Que nos leva a entender de que, olha, existe algo fundamentalmente errado, ainda que as pessoas falem que, olha, mas parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando se existe um compromisso firmado diante de Deus e dos homens, não é? Estamos casados, né? Estamos casados e temos um compromisso. Deus projetou assim, isso deveria ser cultivado. Então a instituição do casamento ela é importante, né? E a decisão de entrar voluntariamente num casamento já chama a nós uma postura diferente, já chama a nós uma postura de obediência e submissão à ordem divina criada, né? Então nós não devemos desprezar de forma alguma a instituição do casamento e não substituí-la por qualquer invenção humana, né? Então, enfim, vale a pena dar uma olhada e uma pincelada como ele desenvolve isso, né? E uma argumentação que a gente precisa ter cada vez mais forte e clara para nós, porque essa é uma tendência fora da igreja e, infelizmente, uma pressão para entrar dentro da igreja. Sim, sim, com certeza. Inclusive, em algumas igrejas, você vê isso em algumas igrejas que não têm um cuidado tão grande com o que é a membresia ou com a prática da disciplina. Infelizmente, isso já está presente, né? Tem muitas pessoas que às vezes estão ali frequentando os cultos e acham que estão vivendo da maneira correta, glorificando ao Senhor com o seu relacionamento, mas estão juntados e não casados na instituição casamento formalmente falando, né? Nesse sentido, acho que você já falou um pouco, mas sendo bem direto para a pessoa que está nos ouvindo, talvez esteja nessa situação, ou conheça alguém que está nessa situação, como nós podemos olhar para a Escritura e saber que caminho seguir, se é o caso de alguém que está nos ouvindo nessa situação, ou para aconselharmos alguém assim. O que é que você acha desse sentido? Sim, eu vejo que tem dois pontos importantes que a gente precisa observar, né? Primeiro é uma palavra profética e outra pastoral, né? Por profética eu digo, a condição que você se encontra é uma condição de pecado. Se você mora com alguém, né? Se você tem e desfruta de um relacionamento sexual, né? Aquilo que o pessoal chama de sexualmente ativo, fora da aliança do casamento, a sua condição ela é de pecado, né? E você precisa, então, urgentemente, né? Para ontem, não é? Caminhar para sair dessa condição e estar numa condição que está submissa à ordem criada por Deus, que é o casamento. Então essa é a palavra profética, né? A palavra pastoral é que existem inúmeras implicações numa situação como essa, né? Algumas pessoas vivem juntas por anos, né? Elas têm até aquilo que a nossa sociedade coloca de união estável. Existem filhos como fruto desse relacionamento, existem negócios, existe uma vida compartilhada, mas não é casamento. Então, muito cuidado para não pegar a palavra profética, né, e simplesmente agora sair de casa correndo, né? Aí entra a sabedoria pastoral, que eu encorajo você que está ouvindo, está nessa condição de humildemente e abertamente se submeter à liderança de um pastor que prega biblicamente a palavra, que tem o interesse de ver o povo seguindo a palavra de Deus, e fala, pastor, eu entendo a minha condição, eu preciso de ajuda para caminhar agora num caminho para a glória de Deus. E aí tem um monte de implicações isso, né? O cenário ideal é que o casal busque junto, de que o casal regulamente essa situação, case, né, diante da lei dos homens e que tenha uma cerimônia invocando a bênção do Senhor, ótimo, glória a Deus por isso, né? Mas a gente sabe que às vezes isso parte de um dos parceiros, né? E não necessariamente de ambos. Por isso a sabedoria pastoral, para caminhar com você na busca de um caminho que vai agradar ao Senhor e que vai dar um bom testemunho que o Evangelho está operando no seu coração. Amém, amém. É importante esses dois pontos da visão. Tanto olhar para o que a Escritura nos diz, mas também esse cuidado pastoral de analisar cada caso e de aplicar com cuidado o que a Escritura está ensinando. Muito bom. E falando mais a respeito de definições do casamento, o que ele é, o livro também vai falar sobre o cerne do casamento. Afinal de contas, o que é que está ali no coração do casamento, da sua essência, o que é esse cerne do casamento? O cerne do casamento vai ter a ver com o outro pilar que ele coloca de propósito, né? Que tem a ver com a fidelidade. Tem a ver com o fato de que casamento é uma
aliança. Né? Então, ele desenvolve tudo isso, né, mostrando mais uma vez de que o propósito do casamento não está um fim em si mesmo, e que esse cerne do casamento envolve uma fidelidade, antes de tudo, a Deus, expressa na fidelidade um ao outro. Não é? Então aprendemos muito sobre a fidelidade de Deus por nós, quando nós exercemos e crescemos em fidelidade um com o outro dentro do relacionamento conjugal. Né? E aí esse cerne ele é desenvolvido mostrando, né, o casamento como até um treinamento, né, em que a gente se apropria demais para compreender mais da fidelidade de Deus a nós. Né? E eu gosto, né, agora digo eu não Ash, né, de pensar de que a própria caminhada familiar ela vai sempre colocar diante de nós, né, o desafio de aprender a viver além de nós mesmos. Né? Quando dois jovens se casam, quando duas pessoas se casam, né, eles vão aprender muito sobre a importância de colocar o outro na frente de si mesmo, né? Quando os filhos começam a chegar, você começa a descobrir novas dimensões ainda mais profundas, né, de viver além de si mesmo. Quando os filhos se vão, normalmente, comumente, melhor dizendo, né, é quando os filhos começam a prestar atenção na condição dos pais, né? Então você vai ter sempre, em cada etapa, né, a oportunidade de viver além de si mesmo. E o cerne do casamento, apontando para a fidelidade de Deus, expressa na fidelidade mútua, nos ajuda a espelhar, inclusive, a diversidade na unidade, de mostrar e viver para a glória de Deus, e aí ele desenvolve isso no livro também. Enfim, vale a pena a leitura nesse aspecto, né, em termos da fidelidade. Então, a gente já fala de ordem, né, no objetivo da instituição, a gente fala do cerne, fidelidade e esse relacionamento, né. Sim, com certeza. E aqui a gente está abordando alguns pontos que vão se sobrepor, mas que a gente pode aprofundar à medida que prossegue na conversa. E um desses pontos que a gente já começou a mencionar foi sobre a sexualidade. Falamos aqui, por exemplo, sobre o problema da sexualidade fora da instituição casamento. Mas como nós deveríamos olhar para a sexualidade? Qual é o objetivo do sexo e da intimidade no casamento então? E aí, de novo, o argumento dele controlador no livro, né? Porque daí ele vai dizer, por exemplo, na página 40, né? Mesmo aqui o contexto, quando ele está falando de sexo, né, nos faz lembrar de que o objetivo final não é o prazer da intimidade sexual, né? Pois se trata da alegria com um propósito comum, da intimidade com objetivo comum e do companheirismo em uma tarefa que ultrapassa os limites do próprio casal. Né? Então, o próprio engajamento sexual, o próprio objetivo do relacionamento sexual, embora envolva o prazer e foi criado por Deus, é encorajado na Escritura, mas não é um fim em si mesmo. Deus, na sua graça, fez com que muito com que a gente desfrutasse da vida envolvesse o prazer. A gente encontra alegria nessas atividades, mas elas não são um fim em si mesma. Elas são apenas vislumbres, né, de um propósito ainda maior. E no relacionamento sexual, na intimidade física, nós temos aí a expressão tangível, né, visível, de algo que já está acontecendo na união desse casal. São os dois se tornando um em cada aspecto do casamento. Então eu até gosto de pensar, né, o sexo como um termômetro do relacionamento. Ele não é a causa de um bom relacionamento, ele é o termômetro de um relacionamento. Então, diálogo, conversas, a unificação de propósitos centrados naquilo que Deus estabelece em sua palavra, né, que nem a gente viu, filhos, fidelidade, ordem, né, tudo isso começa a criar uma base e o contexto e o ambiente para um relacionamento sexual satisfatório que tenha um fim além de si mesmo. Mas a busca de agradar ao Senhor, servindo o cônjuge e assim por diante. Né? Muito bom. E aqui é bom a gente destacar essa ênfase de que nós não estamos indo para um lado e dizendo que o sexo é um fruto do pecado, que é por causa do pecado que existe sexo, que sexo em si não é algo que agrada a Deus. Eu sempre lembro aqui de uma história de uma senhora que chegou para conversar com o pastor e falar: pastor, eu tenho tido problemas porque às vezes meu marido quer ter relação comigo e está chovendo e eu olho para o céu e ali pela janela e vejo as bênçãos do Senhor caindo e a gente ali no sexo.
e como se fosse aquela coisa do tipo, estou pecando enquanto o Senhor está derramando as suas bênçãos, mas o sexo não é fruto do pecado, ele é uma bênção que o Senhor nos dá para desfrutar no casamento. Mas também nós não podemos ir para o outro extremo e dizer que ele é a razão do casamento. A gente casa porque a gente quer fazer sexo. Não, não pode ser esse o foco, né? O sexo, ele faz parte, uma parte importantíssima, essencial do casamento, né? Até por meio do sexo que nós consumamos o casamento, mas ele não é aquilo que é a essência do casamento, que é o que vai dar sentido ao casamento. Seria isso, né, Sasha? Basicamente isso, né? Ele tem uma importância significativa, mas ele não é o cerne dele, não é o coração do casamento, mas uma das suas expressões é a expressão física dessa união, né? Muito bom. E aí você falou sobre como ele serve muitas vezes como um termômetro para indicar, então, como é que está a saúde do relacionamento. Mas às vezes o sexo em si, ele está sendo afetado por o sexo no casamento, às vezes é afetado por relações anteriores, por outras relações sexuais que aconteceram fora do casamento. E infelizmente isso não é algo incomum, principalmente nos nossos dias, onde um casal tem ali um dos seus cônjuges, ou até mesmo os dois, com históricos sexuais antigos, fora do casamento, e mesmo complicados, entrando em vários tipos de pecados. Como um cônjuge deve olhar para a situação? Como é que um conselheiro pode abordar uma situação em que um ou ambos os cônjuges vêm para o casamento com um passado sexual complicado? Esse é um assunto que o Ash passa bastante tempo no livro, né? E num livro desse tamanho, eu fiquei positivamente surpreso e grato de que ele investiu bastante tempo nisso. Isso mostra a sensibilidade que ele tem de quão comum tem sido esse assunto nos casamentos de hoje, né? Mas eu creio, Saul, que antes de tudo, né, já pegando carona com o Christopher Ash, a maneira como ele trata esse assunto, né, é reconhecendo, antes de tudo, que são assuntos muito difíceis de tratar, né. Agora, falando em específico para aqueles que trabalham, né, que ministram com casais, né, de que ao abordar a questão sexual, nós estamos entrando numa área muito sensível, né? E talvez demore um tempo para que você conquiste uma confiança para de fato receber verdadeira honestidade e abertura sobre esse assunto. Pessoas vão confiar a você assuntos delicados quando elas estiverem seguras de que do outro lado elas vão encontrar alguém não só capacitado, mas sábio e sensível para lidar com esses assuntos, né? Outro aspecto importante é que a gente não vai falar, não deve falar sobre esse assunto simplesmente com qualquer outra coisa no centro, referência que não seja o Senhor. É a perspectiva de Deus que importa e que ministra de fato esperança na vida daqueles que estão lutando com um passado sexual complicado, né? E aí a gente está falando de passado porque esses eventos ocorreram no passado, mas se tornam um problema, eles afetam o presente. Como você falou, trouxeram para dentro do casamento e aí você vê o relacionamento sexual impactado, existe dificuldade na construção de intimidade, por uma série de coisas que estão influenciando esse coração, né? Porque o sexo é uma forma de intimidade física que nasce da intimidade que nós recebemos do Senhor. É uma confiança, né? É uma intimidade física que nasce da intimidade que nós recebemos do Senhor. Então lembremos, né? Jesus veio justamente para aqueles que estão doentes, diz Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Né? Jesus veio para ocasiões justamente como essas. Então, seja você alguém que está lutando com isso, ou ministrando com pessoas que estão lutando com isso, lembre-se, Jesus veio justamente por causa disso. Então, nós não estamos sem esperança, muito pelo contrário, nós temos abundante esperança, porque Jesus veio, entrou na história, e entrou na história para mudar a sua história. Lembre-se de que não se trata de que é para alguns tipos de pecado, alguns tipos de doença. 1 Coríntios, a doença espiritual, né? 1 Coríntios 6, 9 a 11 deixa isso bem claro. É qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Quando o apóstolo Paulo trata essas questões com os coríntios, né, ele diz, olha, alguns de vocês eram assim, mas não mais, né? Não mais. E Jesus tem perdão. Jesus tem perdão
abundante. Não é? É o próprio Ash que diz, né? Deus não só nos perdoa e depois nos deixa continuar como fazíamos antes, o que não era nada bom. Em vez disso, ele coloca o seu espírito, a sua própria presença, no nosso coração, como o seu poder pessoal para invadir, limpar e remodelar nosso coração arruinado. Por causa da graça de Deus, é possível aprender um caminho diferente. A graça que perdoa os nossos pecados e nos educa num caminho diferente, nos educando a deixar as paixões deste mundo, as paixões do nosso coração, e a viver de uma forma sensata, justa e reta, que pegando um pouco a linguagem de Tito 2, 11 a 13, né? Então a reconstrução da intimidade para aqueles que têm um passado sexual repleto de perversidades, lutas com memórias, vai se dar com base no relacionamento que temos com Cristo. Nós não devemos, não podemos subestimar o poder, subestimar a força que a nossa intimidade com o Senhor tem para ajudar aqueles que têm um passado sexual marcado por diversas cicatrizes, tristezas nessa área tão delicada da vida. Muito bom. Então a gente olha aí, como você destacou, para a graça como o caminho de lidarmos com um passado sexual complicado. Você mencionou também que ainda que a graça seja o caminho para isso, ela não é só para essa situação, só para esse tipo de pecado, mas para outros. Então aí vem uma pergunta relacionada aos outros conflitos que são tão comuns também nos casamentos. Aquelas brigas, aquelas discussões que às vezes se intensificam. Como nós podemos lidar com dificuldades de maneira geral no casamento, lutas tão diversas que os casamentos apresentam? Como aplicar essa graça nessas situações? Excelente, né? Toda e qualquer luta e conflito, né, que nós identificamos como problemas, eles vão pressupor um estado de normalidade. Né? Nós estamos com um problema porque as coisas não estão corretas, elas não estão certas. E nisso, né, o argumento inicial do Christopher Ash é sensacional e, mais uma vez, controlando o livro como um todo, porque a identificação da causa do problema não pode estar no casamento em si, mas vai estar fora dele, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa submissão ao Senhor, a entender as estruturas criadas para que o casamento funcione de acordo com o propósito de Deus. Então ele desenvolve ao longo do livro dele, né, uma compreensão dos papéis, as funções de cada um dos cônjuges, né, à luz de Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, e por mais que sejam passagens conhecidas, vale a pena olhar de como ele desenvolve e aplica isso nas mais comuns situações que levam a dificuldades no casamento. Seja por meio de um entendimento equivocado, uma prática pecaminosa de um marido que esquece de que ele é um líder servo e não um líder tirânico, né? Seja a esposa que resiste à sua função, né? A complementariedade da sua função, né? E insiste em usurpar o lugar do marido, né? E não simplesmente colocá-la no seu devido lugar, mas ajudar a entender de que funções diferentes trabalham harmoniosamente para o propósito de Deus, dele ser glorificado no casamento, que não tem um fim em si mesmo, mas é um meio para um fim maior, a glória de Deus, né? Então, ele lida com inúmeras questões, né? Até mesmo quando... isso talvez é uma das coisas mais comuns e sutis, né, que a gente observa no dia a dia, inclusive no Ministério de Aconselhamento com Casais, né? Falei assim, olha, mas eu faço a minha parte e ele ou ela não faz a parte dele ou dela, né? Bom, enquanto o casamento tiver um fim em si mesmo, como um contrato de que eu faço a minha parte, quando você não faz a tua, ainda que elas estejam prescritas biblicamente, a gente cessa o acordo, não tem paz, nós vamos ficar rodando. Né? Mas quando o propósito é o Senhor, né? Então independente do que o meu cônjuge venha decidir, e eu digo isso não porque não importa se ele insiste, está obstinado em pecado, mas que você não é escravo da obediência do seu cônjuge para obedecer o Senhor. E Deus é honrado e glorificado nesse processo, ao ponto de que quando cada um, olhando para Cristo Jesus, busca o desenvolvimento, fazer o seu papel para a glória de Deus, o que nós temos então é a construção de um relacionamento harmonioso, né? Então o que a gente não consegue garantir, né? De que se você fizer a sua parte, você vai ter um casamento melhor.
Eu não consigo olhar para o seu cônjuge e dizer, olha, se você fizer a sua parte, você vai ter um casamento melhor. Mas nós podemos sim dizer de que se ambos fazem a sua parte, buscando o Senhor, o casamento é melhor. Mas eu também vou dizer que ainda que seu cônjuge insista no seu próprio pecado, você vai seguir livre glorificando ao Senhor, independente dele, porque você há de prestar contas diante do Senhor pelo que você fez, não pelo que seu cônjuge fez, né? Isso é libertador, às vezes não, né? É confrontador, mas é libertador, porque você pode e deve crescer à imagem de Cristo Jesus, independente do estado do seu cônjuge, né? Então as dificuldades no casamento, elas são tratadas de acordo com o estabelecimento de um padrão de normalidade que está vinculado ao propósito de Deus para o casamento. As dificuldades do casamento, elas são superadas por meio da obediência capacitada pela graça, de entender as funções que o Senhor deu para o casamento e os cônjuges começarem a obedecer, e aí você começa a ver essa harmonia crescente dentro do casamento que cumpre o propósito de Deus para o qual ele foi criado, a glória dele, a glória dele. Amém. Temos então que olhar para o padrão que o Senhor tem para o casamento e então buscarmos segui-lo, ao invés de tentarmos impor a nossa maneira própria de entender qual seria o nosso papel. Como esse casamento aqui vai acontecer? Nesse casamento aqui o padrão vai ser dessa forma porque entendemos que vai ser melhor. Temos que olhar para a Escritura, não é isso? E Exato. É por isso que o Ash vai ter um capítulo falando especificamente desse padrão. Você já começou a falar a respeito um pouco do papel do homem, papel da mulher, mas vale a pena a gente enfatizar, porque, assim, de maneira geral, as pessoas já ouviram, a Bíblia fala sobre o homem como líder, a mulher se submetendo, mas esses termos de liderança e submissão são tão mal compreendidos tantas vezes, que mesmo quando as pessoas supostamente entendem a existência de papéis, elas não sabem vivê-los da maneira correta. E aí, como você disse, vem as dificuldades do casamento. Então, quais seriam esses padrões, né? O padrão de Deus para o relacionamento matrimonial? Como seriam os papéis que cada um tem que exercer? Isso ele aborda bastante nessa estrutura dos papéis no capítulo 5, né? Então, quando você pega, por exemplo, Efésios capítulo 5, você, por coincidência, né, o mesmo capítulo 5:5, né, você tem ali, né, que o papel do homem, né, é um exercício de liderança, né? E aí um dos problemas que existem é que nós carregamos sobre o texto bíblico uma compreensão cultural e não do que a palavra de Deus está dizendo sobre líder. Nós não podemos, não devemos, ultraje, nós desvincularmos o papel do homem de liderança do modelo Jesus de líder-servo, né? Então, grandes problemas que surgem, né, quando o homem principalmente olha Efésios capítulo 5, e ele começa a achar de que ali está para ele, né, o super trunfo, né? Olha, eu vou puxar isso aqui, exigir da minha esposa submissão, e aí a gente começa a ver que a coisa é doentia porque é o cumprimento do seu propósito, e não do propósito de Deus. É para mim, né? É para satisfazer os meus desejos. Exatamente. E aí eu uso a descrição do papel do outro como martelo, né, para subjugar de acordo com a minha vontade, ou para acusar o meu cônjuge, e não entendo de que aquilo que é a descrição do meu papel cabe à minha obediência, e a descrição do que é o papel do meu cônjuge cabe a mim orar para que ele e ela siga exatamente isso, né? E aí a gente começa a usar a Bíblia para os nossos próprios propósitos, se a gente faz assim, né? Nós não sequer usamos a Bíblia para os propósitos de Deus, né? Ao invés de olhar isso com graça, e quando eu digo com graça é entendendo que é Deus quem capacita, entendendo de que a graça pressupõe uma luta contra o pecado, né? Nós olhamos aquilo como, olha, agora eu vou ter do meu jeito, né? Eu vou ter do meu jeito. Então ele desenvolve isso tanto em Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, né? Tanto da mulher, né? A submissão da mulher, né? Que não significa que ela não vá opinar, que ela não vá Aliás, muita gente acha que submissão é ela ficar quieta, né? Definitivamente não é isso, né? Caso contrário, nós negamos um outro aspecto do papel da mulher, o de auxílio, Sim. né? Esse auxílio sem o qual o homem não cumpre sua missão. Sim. A missão dada por Deus, né? Então, pressupõe que ela tenha não só uma opinião, mas pressupõe que ela tem uma ajuda, pressupõe que ela tem algo que o homem não tem, né? E enfim, né? De novo, o referencial aqui,
estabelecendo no Senhor, nós vemos como essa estrutura dos papéis, ela vai nos ajudando a entender a ordem do casamento, né? A harmonia das suas funções, e as dificuldades começam a ser sanadas justamente quando a gente é instruído naquilo que a palavra de Deus ensina, a gente é repreendido por aquilo que ela coloca, a gente é corrigido por aquilo que ela põe, não é? E aí nós somos educados na justiça, né? Seguindo aqui o esboço de 2 Timóteo 3,16, né? Mas aí a gente vê Deus colocando ordem no casamento por meio da sua palavra. Ensina, repreende, corrige, educa. E a gente precisa ouvir o que Deus tem para os papéis, as funções do marido, as funções da esposa, que se complementam para o propósito de Deus. Com certeza. E aqui eu acho que fica um grande convite, mais uma vez, à leitura do livro, porque a gente tem que falar do assunto de maneira mais panorâmica, não temos condições de aprofundar realmente, mas é muito verdade que nos dias atuais as pessoas não entendem corretamente o papel de liderança ou o papel de submissão. A liderança se torna um sinônimo de ter um escravo para fazer a minha vontade, e é muito oposto do que deveria ser olhado, como você disse, é o líder na semelhança de Cristo, que se sacrificou pela igreja, que vai liderar servindo, que vai liderar buscando cuidar, ou seja, ele que vai se desgastar mais, ele que vai cuidar. E a submissão não é aquele peso do eu sou uma escrava agora, que tem que ficar calada, que tem que dizer sim, Senhor, e ir lá e seguir, mas é estar debaixo da mesma missão, confiando que o marido, como cabeça, está buscando liderar ambos para o melhor caminho, que é para perto do Senhor, para a glória de Deus naquele casamento, com essa mútua santificação. E os dois ali, né, com a esposa auxiliando, cumprindo esse seu papel também, os dois vão então caminhar juntos, lutando contra os seus pecados em direção ao Senhor, né? Mas fica aqui a recomendação para buscar no livro um pouco mais de aprofundamento a respeito disso, porque a gente tem que ser panorâmico, mas vale a pena você aprender o sentido correto de liderança e de submissão. Então, esse é um parênteses que eu queria fazer aqui que eu acho importante, Sacha. Não, e é interessante também como ele enfatiza essa questão de caso o meu cônjuge não cumpra o seu papel, né? E aí ele evoca o exemplo de Jesus, né? E é o grande, supremo super trunfo, né? Porque quando Jesus sacrificou-se em favor da igreja, né? A igreja não era amável, né? Jesus cumpriu o seu papel a despeito de como a igreja fez o dela, né? E isso põe a gente para pensar, né? Isso põe a gente para pensar. Nossa tendência muitas vezes é a retração no desejo de obediência, a retração das nossas afeições quando nós não temos uma contrapartida esperada. E aí vem a palavra de Deus, reeduca o nosso propósito do casamento, reeduca as nossas funções e as motivações para ela, e aí nós seguimos caminhando para a glória dele num casamento redimido e constantemente transformado. Amém, amém. E aí eu acho que nós podemos já começar a caminhar aqui para o fim, falando sobre uma consequência abençoadora que na maioria das vezes vai coroar ali, vai presentear a atividade sexual dentro do casamento, que é a vinda de filhos, né? Mas qual é esse objetivo de ter filhos? Por que nós devemos ter filhos? Porque, de novo, nós vivemos uma atualidade que às vezes se contradiz. Por um lado, há aqueles que olham para os filhos como a razão da existência e acabam podendo torná-los um ídolo, e há, por outro lado, aqueles que olham para os filhos como uma prisão, do tipo, não tenha filhos, não busque filhos, filhos dão trabalho. Então, qual é o objetivo de ter filhos e como nós deveríamos olhar para eles, Sacha? Sim. Bom, filhos volta nessa ordem criacional, né? É um dos pilares que o Christopher Ash coloca no livro dele, né? E nós temos o mandamento, né, que nunca foi retirado de nós, né, de encher a terra, né? A ideia era que a imagem e semelhança de Deus fosse reproduzida nos filhos e enchesse a terra, né? A gente sabe que ao longo da história, Gênesis 3 entrou, essa imagem e semelhança, ela é transmitida e distorcida, né? E aí entra toda a questão do pecado, né? A palavra de Deus coloca filhos como bênção e não como maldição, né? Então, já trabalhando algumas outras questões, né, quando há uma certa resistência para ter filhos, né, não há interesse em ter filhos, né, ou até mesmo filhos são vistos como um peso, né,
coitados, aquela pessoa tem 3 filhos ou tem 4 filhos, né? A gente tem uma visão diferente da do Senhor sobre filhos. A palavra de Deus coloca filhos como bênção. Nós não podemos ter outra visão senão essa, né? Agora, isso não significa, né, que não venham desafios, né? Às vezes a nossa dificuldade em dizer que filhos são bênçãos não tem a ver com negar a Bíblia, tem a ver com uma visão de bênção diferente da Bíblia, né? A gente acha que bênção sempre é algo redondinho, agradável, rosado, né? Enfim, né? Então, vão vir com desafios, né? E a gente vê isso ao longo de toda a Escritura, como bênção é algo dado graciosamente por Deus para o cumprimento dos propósitos de Deus. Filhos são resultado da graça de Deus e filhos foram dados para o cumprimento dos propósitos de Deus. Você vivendo além de si mesmo e ensinando, educando filhos a servir ao Senhor da mesma maneira. Essa é a razão para termos filhos, educá-los para servir ao Senhor. Tem um monte de implicação tudo isso, né? A gente pode estar falando com alguém que tem o coração quebrantado pela impossibilidade de ter filhos. Nós podemos estar falando com pessoas, né, que têm experiências as mais diversas com filhos, né? Nós podemos estar falando com pessoas, né, com pessoas que amargam decisões ruins, né? Ou até mesmo filhos que não querem saber do Senhor, né? E tudo isso é resultado de vivemos ainda num mundo caído. E cria em nós o anseio, né, pela redenção final de toda a nossa, não só experiência, mas um novo céu e uma nova terra, né? Mas o plano de Deus para filhos é esse, o plano normal de Deus para filhos seguem isso, né? O Ash também desenvolve isso, mostrando a nossa importância de servir, de educá-los para servir ao Senhor. Uhum. E aqui eu acho que você abordou bem todo esse lado do olhar para filhos como algo difícil, algo problemático. Sim, filhos têm as suas dificuldades, são pecadores assim como nós somos. Inclusive, é uma ótima maneira de nós acabarmos, enquanto pastoreamos, sermos pastoreados, porque vemos ali pecados que estamos querendo corrigir, que nós temos apenas em um padrão diferente, mas nós temos ali, né? Então filhos têm todo esse sentido, mas eu acho que também é importante, Sasha, a gente tentar abordar um pouco o outro lado, que é aquele lado que idolatra os filhos, como se meus filhos perecerem, eu morro junto, se tudo eu faço por causa dos meus filhos, a minha vida gira em torno dos meus filhos, e o filho se torna a razão da existência. Será que essa é a visão que Deus quer para os nossos filhos? Por mais que eles sejam bênçãos, é assim que nós devemos olhar para eles? Bom, se nós estamos olhando assim, nós não estamos entendendo a bênção que é os filhos, né? Comumente existem 2 tipos de lares, né? O lar, né? 3 tipos de lares, né? Mas você tem lares centrados nos pais, em que a vontade dos pais deve prevalecer, os pais desconsideram até mesmo a vontade dos filhos, tudo isso gira em torno do cumprimento da agenda dos pais, seja por meio de carreira, ministério e assim por diante. E aí nós temos lares que são centrados nos filhos, tudo gira em torno dos filhos, né? Que enfraquecem casamentos, né? Que daí entra aquilo que alguns chamam depois, né, da síndrome do ninho vazio, né? O casal girou em torno dos filhos, é lógico que isso tem um impacto brutal na dinâmica da casa, né? Determinante, eu diria, na agenda da casa, mas o centro da família não pode ser os filhos, né? Deve ser o terceiro tipo, né, que é o Senhor. Então, criá-los para serem servos do Senhor, onde quer que seja, isso vai exigir dos pais desapego, isso vai exigir dos pais a dosagem de entender de que, por vezes, né, filhos vão ser deixados às suas consequências para que eles entendam, né, uma série de coisas, aprendam lições, né, e tudo isso se torna muito difícil se a gente não tem um referencial no Senhor, né. Então, o lar centrado nos filhos, né, acaba causando desastre, acaba não cumprindo, né, a vontade de Deus nesse processo. É uma maneira de fazermos o que nós vemos em Romanos, até, né, Romanos 1 ali, que é amar a criatura ao invés do Criador. É uma maneira de nós amarmos mais as bênçãos de Deus do que o Senhor das bênçãos, né? A gente tem que ter muito cuidado ao falar disso quando falamos de uma bênção tão especial como são os filhos, mas é uma tendência que nós devemos ter cuidado nesse nosso coração, que é a fábrica de ídolos. Os filhos são bênção, mas não são
o Senhor das bênçãos, né? Então, eles não podem ser um fim em si mesmos, eles são bênçãos que nos apontam para a razão da nossa vida e que nós vamos também tentar conduzir para que sigam olhando para a razão da vida, que é Deus, né? Isso é tudo muito importante. Agora, interessante, Sasha, que por mais que nós olhemos, você falou sobre o mandato da criação, sobre o homem deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher e se tornar uma só carne com ela, e o ter filhos e o encher a terra. E você falou da importância disso, e é verdade, a Escritura várias vezes fala sobre isso. Mas nós vemos no Novo Testamento Paulo falar sobre um outro lado que nós também temos que considerar, que é a solteirice. E Paulo vai falar sobre o ser solteiro, inclusive numa linguagem que é como se ser solteiro fosse então melhor. Como nós devemos entender as palavras de Paulo ali? Como nós devemos conciliar a Escritura nessas duas afirmações? Afinal de contas, nós temos que deixar pai e mãe e nos casarmos e termos filhos? Ou nós temos que permanecer solteiros para termos mais tempo para Deus? Ou será que as coisas podem ser alinhadas ao invés desse ou? O final da sua pergunta, né? A minha resposta é sim, né? Sim, né? Porque é muito interessante como o próprio autor desenvolve, né? No capítulo, é melhor permanecer solteiro, né? Então, posso servir a Deus melhor sem ser casado. A maneira como ele responde é uma maneira muito, creio eu, não só bíblica, mas graciosa, né? Porque, de novo, tem a palavra profética e tem a palavra pastoral, e existem inúmeras situações debaixo da condição de estar solteiro, né? E quando eu digo condição, chamar a ênfase da circunstância de alguém, não a identidade de alguém. Acho que parte do problema é quando a gente começa a incorporar nossa circunstância de civil, né? Seja casado ou solteiro, como parte da nossa identidade. Sem dúvida é algo presente na sua vida, mas não lhe define no seu core, né? Na sua essência, né? O que Cristo fez por você. E nisso ele termina, né, o capítulo que ele fala sobre isso, colocando o seguinte, né? Então, posso servir melhor a Deus estando solteiro, né? A resposta geral é não, nem melhor nem pior, mas certamente de maneira diferente. Eu acho que é isso que falta nessa reflexão, né? Vai ser um serviço ao Senhor de uma forma diferente, né? E o solteiro entendendo isso, o casado entendendo isso, quando você olha para uma comunidade chamada igreja local, você tem uma riqueza de possibilidades, né? E de novo, que a gente só enxerga quando todo mundo entendeu que o propósito não só do casamento, mas da vida em si, não está dentro do casamento, não é limitado à nossa vida, mas se encontra no Senhor. Quando isso é visto, aí nós conseguimos enxergar as possibilidades. O servir ao Senhor de uma forma diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente, né? E aí, pastoralmente, né, razões porque algumas pessoas estão, e eu digo isso com muito cuidado, né? Razões porque algumas pessoas estão solteiras, né? Às vezes é o medo de compromisso, às vezes são decisões ruins, às vezes tem a ver com uma visão errada de relacionamento, né? Às vezes tem a ver com uma circunstância que é a graça do Senhor vista na vida do indivíduo, colocando assim, ensinando lições preciosas e querendo usá-la de uma maneira diferente. Sim. Olha, isso é algo importante para a gente tentar realmente entender na atualidade, porque a gente acaba... assim é com tantas coisas na vida, né? Até na conversa eu já falei isso várias vezes, mas a gente acaba indo para extremos. A gente acaba ou indo para aquela coisa do vamos permanecer solteiro, ou como muitas vezes é nas igrejas, aquela coisa, a pessoa chegou na igreja, batizou, vamos casar? É assim, né? E quando casa, vamos ter filho, e sempre aquela pressão do próximo passo diretamente. Eu acho que esse livro ele é muito importante, ele vai ajudar quem está em casa, que está ou está casado, ou está solteiro e pensando em casar, ou solteiro e pensando em não casar. Qualquer uma dessas pessoas vai se beneficiar de entender mais sobre o que é o casamento
e o que é essa solteirice, o que é um dos frutos do casamento, um fruto tão importante que é o ter filhos, e olhar para todas essas coisas de uma forma equilibrada, sem ir para os extremos que fogem das margens da escritura, não é verdade? Então eu acho que com isso aqui a gente pode encerrar essa conversa, deixando para o pessoal esse chamado para ler o livro. E aí eu pergunto para você, Sasha, quais palavras finais, conselhos finais você pode deixar aí para os nossos ouvintes? Sim. Bom, encorajando você, obviamente, a ler o livro, né? A entender essa pedra singular aí que ele coloca na nossa compreensão sobre casamento, deixar ser desafiado por meio do argumento que o autor coloca, que eu creio que flui das escrituras, né? E ajudar você a entender, né, de que o propósito do casamento transcende nossas ideias, estereótipos, os nossos desejos, mas fundamentado no Senhor, nós vamos construir uma vida que agrada ao Senhor em cada aspecto, né? Então, e tudo isso por causa da única certeza que a gente tem, né? A presença e a graça do Senhor que nos capacita para isso, né? Jesus vence no final, então sigamos, caminhemos, porque o Senhor é conosco e Ele nos capacita, né? Então, boa leitura para você. Eu espero que esse nosso papo tenha estimulado você, deixado você curioso sobre o que tem no livro e assim ser beneficiado pelos princípios que lá estão. Muito bom. Sasha, agradeço por esse tempo aqui de conversa, tenho certeza que foi edificante para o pessoal também aqui, e que Deus abençoe você, continue usando em todos esses ministérios que você tem servido, e espero poder encontrá-lo em mais um episódio do podcast aqui da Vida Nova, para a gente conversar sobre outros livros muito bons que a Vida Nova tem lançado. Amém. Legal demais. Valeu! É isso aí. E você de casa que ficou interessado em aprender mais sobre o assunto, como foi dito, adquira o livro, leia com atenção, medite sobre o que está sendo ensinado e também compartilhe com outras pessoas esse livro, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas que precisam entender melhor sobre o que é casamento. Além disso, se você tem gostado do podcast de maneira geral, se inscreva aí no canal do YouTube para não somente ouvir, mas assistir aos episódios do podcast. Se inscreva também na sua principal plataforma de podcast para poder ouvir enquanto você faz outras coisas por aí. E também nos dê seu feedback, deixa aí seu like, deixa um comentário, nos ajude compartilhando com outras pessoas e fique ligado nos próximos episódios que vem por aí. É isso aí, até a próxima, valeu!